Saudações, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje eu trouxe um tema que também foi solicitado por ouvintes, que ele permeia tanto a espiritualidade quanto certo grau a ufologia, e eu achei interessante e pertinente trazer, então eu espero que vocês gostem. Hoje vamos falar sobre os exilados de Capela, e eu trouxe dois áudios de dois programas diferentes encontrados no YouTube que pincelam bem sobre o tema, sobre a história de Capela, né, e dos seus capelinos. E não vou dar muito detalhe não para não dar spoiler, vou deixar para vocês curtirem o episódio, tá? E, inclusive tem um livro com este mesmo nome, chamado Exilados de Capela, que esse livro eu consegui um audiobook dele e vou deixar no link para vocês. O audiobook do livro, se não me engano, ele tem 4 horas e meia de áudio, tá? Eu vou deixar para vocês aí, para vocês se deleitarem também. É um livro bem interessante, do Edgar Armon. E sem mais spoilers, né? Sem mais delongas, vou deixar para vocês aí, beleza? E queria aproveitar o ensejo para agradecer dois apoiadores que fizeram apoio para o canal através de Pix recentemente, é o Saulo Júnior e a Ana Célia. Então, queria dar o meu agradecimento aqui publicamente a esses dois ouvintes que também são parceiros. Gente, muito obrigado. E você também pode ser um apoiador do canal. Eu sempre deixo os links embaixo aqui da descrição, tá? Tanto por Pix ou por Apoia-se, como for mais interessante, né? Monetariamente, ou também você pode ajudar divulgando, né, o podcast para as pessoas que você conhece e avaliando também nas plataformas, né? Ele tem se tornado bem relevante, agradeço demais vocês por isso. O número de visualizações tem subido a cada semana, então queria agradecer mais uma vez. Então é isso, galera, valeu e fiquem com o episódio de hoje. Até breve. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Nesse vídeo a gente vai ver os exilados de Capela. Qualquer pessoa que estude espiritualidade já ouviu esse termo pelo menos uma vez na vida. Mas nem todo mundo conhece o tema com profundidade ou sabe do que se trata exatamente. Então esse vídeo vai esclarecer muitas coisas sobre isso. Bom, o termo exilados de Capela foi citado pela primeira vez no livro A Caminho da Luz, psicografado através do Chico Xavier pelo espírito Emmanuel. E mais tarde, esse termo ficou mais famoso com o livro Exilados da Capela, do Edgar Armon, um professor espírita e maçom brasileiro, que ficou conhecido por implementar a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele tinha contato com vários espiritualistas famosos, entre os quais o Krishnamurti. Mas ele mesmo não era médium, ele apenas estudou bastante o assunto, fez um apanhado geral ali e popularizou isso. O livro Exilados da Capela faz parte de uma trilogia que, segundo o autor, pretende descrever a história espiritual da humanidade, e da qual fazem parte também os títulos Na Cortina do Tempo e Almas Afins. Bom, segundo essas obras, entre outras que falam sobre o assunto, existia um planeta na constelação do Cocheiro, também conhecida como Auriga, que orbitava Capela, a estrela alfa dessa constelação. E esse planeta passou por uma transição planetária, exatamente igual nós estamos passando agora. Transições planetárias são cíclicas, acontecendo de tempos em tempos. E quando um planeta passa para o estágio de regeneração,
Aqueles espíritos trevosos precisam ser realocados para outros orbes que ainda estejam na condição primitiva ou de provas e expiações. Assim, o planeta original fica um tempo na Era da Luz e depois é resetado, entre aspas, e volta ao estágio primitivo, sucessivamente. Há quem diga que a Terra mesmo já passou por isso no passado, com a civilização de Atlântida. Então, esses espíritos trevosos de Capella foram realocados aqui para a Terra, por ser um planeta próximo que na época ainda se encontrava em situação primitiva. Os espíritos trevosos em questão são aquelas pessoas extremamente materialistas e egoístas que acham que mandam no mundo e brincam com vidas humanas. Políticos, banqueiros, donos de grandes corporações, bilionários, os ditos donos do mundo aí, né? Ou coisas parecidas, né? Aqui eu estou usando exemplos da nossa sociedade, da nossa civilização. Mas talvez em outros planetas, outras sociedades, existam outros cargos, outros tipos de pessoas egoístas, mas que são equivalentes, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia. Também psicopatas, pessoas que cometem crimes hediondos, em resumo, seres que interferem e atrasam a evolução de outros seres. Esse pessoal lá em Capella, então, foi realocado aqui para a Terra, e lá só ficou quem já estava na luz. Alguns teorizam que esse planeta não orbitava Capella, mas sim outro sistema próximo, né? Que os exilados vieram, mas não de Capella. Afinal, a ciência ainda não detectou nenhum planeta com vida nesse sistema. E, segundo alguns, seria impossível um planeta assim ali, por existirem várias estrelas próximas. Existem vários sóis ali, ao todo são 9 ou mais. Aí, segundo alguns, seria impossível um planeta com vida ali. Com um Sol, a gente já frita aqui, né? Imagina 9. Outros defendem que a maioria desses sóis poderiam estar numa órbita baixa, ou seja, concentrados num ponto, e que dependendo da distância desse planeta, por exemplo, a distância do nosso Sol aqui para Plutão, ele poderia orbitar ali tranquilo, sem muita incidência de radiação e assim possibilitando vida. Mas enfim, como sempre, eu vou passar as informações aqui de forma completamente imparcial, citando várias versões e o que vários autores defendem. Mas voltando aqui, é por isso que o título do livro do Edgar Armond é Exilados da Capella, porque com as informações da época, acreditava-se que era apenas uma estrela, mas hoje a gente sabe que se trata de um sistema, por isso o mais correto é Exilados de Capella. Mas enfim, o fato da ciência não ter detectado esse planeta ainda não invalida completamente a existência dele. Mas a gente tem que levar isso em conta, né? Que não existe prova científica. Então não dá para defender a existência dele com fanatismo, sem as provas necessárias. Segundo o espírito Emmanuel, os capelinos viveram no período neolítico, entre 12.000 e 8.000 anos atrás. Embora não fique claro quando eles vieram para cá exatamente, só é dito quando viveram. Segundo o professor Laércio Fonseca, eles vieram para cá há cerca de 17.000 anos atrás, ou em 15.000 a.C., quando a humanidade ainda estava na Idade da Pedra, numa situação ainda bem primitiva. E que os capelinos trouxeram grandes saltos evolutivos para o nosso mundo e auxiliaram no progresso dos povos primitivos que já habitavam aqui. Isso também é descrito pelo Emmanuel, pelo Edgar Armond. Então, em alguns milhares de anos, eles já eram uma civilização bastante desenvolvida, tal como nós hoje, ou até mais. Em outras palavras, os capelinos é que se tornaram mais tarde a civilização de Atlântida. Aqui eu me refiro a uma civilização global,
Pode ser que nessa época existisse um continente a mais ou uma ilha que afundou no oceano, né, como descrito por Platão, e que hoje a gente chama de Atlântida, bem como o continente de Lemúria. Mas aqui eu estou me referindo a uma civilização global, muitas vezes chamada de Atlântida. Essa civilização, então, teria chegado a um ponto onde se desenvolveram a ponto de criarem armas nucleares, através das quais fizeram uma guerra de extinção e passaram por uma transição planetária, chegando então à Era da Luz. Aí eles viveram um tempo na Era da Luz, depois o planeta foi resetado através de uma catástrofe, provavelmente o dilúvio universal, que é uma lenda presente em várias culturas, todas distantes uma da outra. E aí o planeta recomeçou com outra civilização, que no caso é a nossa, que nada tem a ver com os capelinos lá atrás ou com os Atlantes. A experiência é outra, o projeto é outro. Aqueles espíritos lá de trás já ascensionaram, já viveram o que deveriam ter vivido em seu planeta original, mas ao invés disso viveram aqui. Hoje em dia não tem mais nenhum capelino aqui, embora muitos digam que sim. Uns acreditam realmente nisso e outros dizem por puro charlatanismo mesmo. Mas no máximo a gente pode dizer que nós descendemos deles. Mas então teria sido essa civilização chamada de Atlante que deixou aquelas construções magníficas por todo o globo. As pirâmides, o Stonehenge, Machu Picchu, entre muitas outras. Aí depois, quando o projeto reiniciou, os povos antigos encontraram essas estruturas e passaram a viver ali. Alguns até afirmaram que eles mesmos é que construíram. Os faraós batizaram as pirâmides com os nomes deles, enfim. No entanto, a origem dessas obras é humana e não extraterrestre, como muitos afirmam. Embora na Era da Luz o contato com extraterrestres seja algo rotineiro, eles pousam para lá e para cá, ainda assim não foram eles que construíram. Esses espíritos capelinos, quando encarnaram na Terra lá atrás, teriam se dividido em 4 grandes agrupamentos, possivelmente sendo 2 deles o continente de Atlântida, e agora sim eu falo do continente, e o de Lemúria, e os outros 2 não se sabe onde, dando origem então à raça branca ou adâmica, que até então não existia no orbe terrestre. É daí que vem o Adão da Bíblia, sendo ele o símbolo de uma raça, a raça adâmica. É daí que vem também o mito da expulsão do paraíso. Esse paraíso, ou esse jardim do Éden, seria na verdade o planeta natal desses povos, não um local físico na própria Terra. Todos esses povos guardavam no coração a sensação do paraíso perdido. Imagina nós, hoje. O mundo ainda está longe de ser perfeito, mas com toda certeza está num estágio bastante avançado já. A gente tem celulares, aparelhos eletrônicos, Netflix, shoppings, comida boa, cama macia para dormir, carros e mais um monte de luxos. Agora, imagina a gente sair daqui para ir para um planeta que ainda esteja na Idade da Pedra, Foi o que aconteceu com eles. Inclusive, existem várias lendas e relatos a esse respeito, não apenas na Bíblia. Existe uma tribo africana que acredita que os seus ancestrais não nasceram na Terra, mas sim vieram rebaixados de um outro planeta mais evoluído. Os capelinos, a princípio, foram considerados semideuses pelos seres primitivos, porque eles tinham o conhecimento necessário para a sociedade terrena mudar. Não apenas tecnologia e técnicas, como produção de armas, lanças e do próprio fogo, como também delimitações de territórios e regras para se viver em sociedade, para se viverem nas comunidades.
Muitos livros sagrados, mitologias e documentos fazem menção a isso também. Os livros do Kardec deixam claro essa miscigenação de espíritos de outros orbes com os seres primitivos que viviam aqui do planeta. O livro de Enoque fala sobre anjos ou espíritos que caíram do céu e que se relacionaram com as mulheres do planeta, gerando filhos, os gigantes ou nefilins, que dominaram o povo da Terra através dos seus conhecimentos avançados em tecnologia, astrologia, entre outras áreas. A própria Bíblia fala de forma metafórica. O homem foi criado no Éden, que era capela, como já dito, e depois expulso pelo pecado. Os filhos Abel e Caim são a representação da personalidade dos caídos. Caim sendo um espírito violento e inconformado com a queda, e Abel sendo mais conformado e submisso às vontades divinas. Os babilônios fazem referências sobre a existência no passado de duas raças, uma de pele branca e outra de pele escura, com antepassados de deuses que desceram na terra. Os chamados Anunnaki, aqueles que desceram do céu para a terra. E que a ufologia casuística hoje diz que se tratavam de extraterrestres. De certo modo isso está correto, mas não no sentido que pregam, que vieram em discos voadores, criaram a humanidade mesclando DNA para trabalharem como escravos atrás de ouro. Não. Eles eram extraterrestres no sentido que vieram de fora, de outro planeta, do céu para a Terra. A mitologia grega fala dessa relação de deuses imortais com os mortais primitivos. O próprio Zeus descia da Terra e fazia vários filhos, Hércules, Perseu. A mitologia asteca também fala da expulsão de deuses do céu para a Terra e de deuses andando pela Terra. Os hindus, os chineses, praticamente toda a mitologia, porque essas informações passaram a habitar o inconsciente coletivo dos habitantes do planeta Terra. Agora, para finalizar, uma dúvida que muitos têm é: como está esse planeta do qual vieram os exilados hoje? E a resposta é: não se sabe. A gente não sabe nem qual é esse planeta exatamente, quanto mais o estado dele, Nenhum autor ou médium fala sobre isso, porque não se sabe. E nem é uma informação relevante, creio eu. Como já dito, os estágios planetários são cíclicos. Então, Capela pode estar novamente numa situação primitiva ou numa situação de Era da Luz. Isso a gente só vai saber quando nós mesmos estivermos na Era da Luz. Talvez no próximo século ou ainda nesse, não está muito longe não. Mas, por enquanto, não sabemos. E é melhor a gente focar em nós e para onde nós vamos, Ao invés de ficar pensando sobre a situação em outros planetas. Gratidão. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Os exilados de Capela foram trazidos ao nosso conhecimento pelo pioneirismo de Edgar Armond. Na época que ele escreveu isso, foi um pioneirismo total, E a gente tem que compreender o contexto histórico da nossa galáxia quando houve essa transmigração de almas de Capela, que fica na constelação do Cocheiro aqui para a Terra. Capela era um planeta, e não era apenas o planeta Capela, mas vários planetas daquela constelação estavam num processo de transição planetária. Capela, especificamente, ia passar de expiação e provas para a regeneração. Pelo que falam os espíritos de luz, pelo próprio livro do Edgar,
o desenvolvimento deles estava um pouco à frente do que nós temos hoje. Eles tinham já veículos que voavam, que não ficavam só andando a res do chão, eles estavam cientificamente mais avançados, já tinham a clonagem de órgãos, então a ciência deles aparentemente era melhor que a nossa, mas a moral deles era tão rudimentar quanto a nós, quer dizer, corrupção, fanatismo, falsidades, a lei do o certo é levar vantagem em tudo, né? E não houve um único período de transmigração. O primeiro período definiu-se aqueles espíritos que eram mais atrasados moralmente, aqueles que eram mais enclausurados na armadura horrível que o medo cria e que então se abasteciam do medo que eles geravam, porque o medo dá um controle para eles, que são os deflagradores da reação em cadeia. Estes primeiros que foram trazidos para a Terra, e isto foi por ordem do comandante galáctico, que é Jesus, a gente lê isso não apenas na obra do Edgar, mas em outras obras que falam sobre esse tema, a primeira leva deles, que teve todo o assessoramento dos prepostos de Cristo, vieram encarnar no Homo erectus. Então você imagina seres que viviam já num padrão tecnológico superior ao nosso, serem trazidos e obrigados a, claro, uma modificação genética para que eles incorporassem, quer dizer, gerassem o corpo dos Homo erectus, que já estavam vivendo na Terra. Não tínhamos ainda o Neandertal, o Cro-Magnon, quer dizer, você ainda estava vivendo numa época pré-Homo sapiens, né? E eles vieram justamente nesses corpos de muita limitação cerebral, porque eles precisavam desenvolver a parte emocional. Então a rudeza que eles encontraram para se manifestarem nestes corpos foi essencial para que esses espíritos despertassem. E o que eles vieram trazer? Conceitos de língua, conceitos de arte, conceitos como fogo, que foram eles que trouxeram, a roda, que veio um pouco mais à frente, o conceito de família, alguns hábitos higiênicos. Então, o que para eles, teoricamente, você olhando assim, é um castigo, foi uma benesse para estes espíritos que trouxeram o conhecimento que eles tinham para impulsionar o desenvolvimento da raça humana. Esta foi a primeira leva. A segunda leva, a terceira, já começam a encontrar raças humanas um pouco mais avantajadas, como o Neandertal, o Cro-Magnon, mas principalmente o elo perdido, né? Porque o que acontece? O salto quântico que você dá do Erectus para o Sapiens, com todo o desenvolvimento de um lobo pré-frontal, com todo um depuramento de outros sistemas neurológicos, como o sistema límbico, que se torna muito mais desenvolvido neste aumento da caixa craniana, do volume do cérebro, né? Ele aumenta demais. Esse elo perdido que a ciência ainda não achou, deve-se exatamente à migração destes filhos de Capela. Da segunda linha, quer dizer, eram aqueles que já não eram tão atrasados moralmente a ponto de serem jogados em corpos onde a limitação cerebral lhes despertasse a parte emocional, mas que ainda precisavam de um choque de realidade grande na parte emocional para conseguirem se manifestar. Esse elo perdido é o híbrido que a gente sabe que foi criado, formando o elo entre o Erectus e o Sapiens. E a partir daí eles passaram a vir na civilização suméria, encarnaram na civilização egípcia e em todas essas civilizações do mundo antigo. Eles foram essenciais, sem dúvida nenhuma, para o progresso da nossa humanidade. Eu não vejo como castigo o exílio, viu? Eu vejo como misericórdia divina. Porque imagina que é você pegar uma criança que não está alfabetizada e obrigar essa criança a entrar numa turma de segunda série, onde está todo mundo já alfabetizado para frente, não é? O choque seria extremo. E a alfabetização entenda no sentido moral. Estes espíritos muito rudimentares na sua evolução moral, eles não têm condição quântica nem quântica, quer dizer, eles vibram as células deles, tanto do ponto de vista perispiritual quanto do ponto de vista físico, eles vibram muito mais lentamente que a nova vibração planetária onde eles estariam, no planeta deles de origem. Então, vocês imaginam a dor, a moléstia, a loucura, porque isso os enlouqueceria. Então, quando é determinado uma transmigração de um mundo para o outro, se você olhar do ponto de vista eu estou sendo exilado, para mim é um castigo. Mas se você olhar de fora para dentro, você vai ver que é misericórdia. Os capelinos daquela época da transmigração, eles eram tão evoluídos moralmente quanto nós. E isso na rez mais baixa, na rez do crime, na rez da magia negra, na rez do egoísmo, da vaidade, da máxima manifestação do ego.
não é? Então eles vieram para cá para serem depurados emocionalmente. Alguns bem-sucederam, evoluíram até regressaram para a capela, mas outros não. Devem continuar por aqui ou já foram transmigrados de novo, porque é a questão da semelhança, da afinidade, né? Como a gente lê no Livro dos Espíritos, quando você é transferido de uma escola para outra ou de um planeta para outro, você vai para o seu nível quântico evolutivo. Então você sempre vai para a escola que se adapta à sua frequência vibratória. Então, eles vêm trazidos para a Terra, eles vieram para impulsionar o desenvolvimento da atual raça humana, que era onde eles encarnaram, na quinta raça humana, que também é a nossa, mas eles também vieram para serem depurados emocionalmente. Sim, a existência de Capela está comprovada pela astronomia. Ela está na constelação do Cocheiro. É uma estrela que tem esse nome, quer dizer, é uma estrela. Nós estamos falando de planetas que orbitam esse sistema de Capela, né? É a constelação do Cocheiro, que tem estrelas, Capela é uma delas. Então, assim, a vida nestes planetas que foram tributários da Terra, a gente não sabe se eles ainda estão em regeneração, mas aparentemente sim, pelo tempo que passou, né, do Homo erectus até aqui, talvez eles estejam naquilo que a gente chama de regeneração plena, ou seja, um estado de regeneração bem avançado. Mas cada planeta tem o seu ritmo evolutivo, né? Então eles devem estar em regeneração e, portanto, eles têm vida física, assim como nós, corpos físicos, e vida espiritual, assim como nós. A regeneração é par e passo com a expiação e prova. O que você não tem é mais a rudeza kármica, mas você ainda tem um bom período de crescimento.